Bom dia, pessoal. Vamos continuar aqui com a nossa aula, né? Então eu tenho na situação eu tenho aquela barra de ferro, né? Já com a fontezinha aqui de calor, está aquecendo ela, tá? Está elevando a temperatura da barra de ferro. Inicialmente, essa barra de ferro tem um comprimento inicial L0 igual a 100 centímetros, tá? Eu coloquei bem aqui uma legenda para vocês, ó, legenda, né? θ0, temperatura inicial, θf, temperatura final, L0, comprimento inicial, LF, comprimento final, tá? Então isso que é importante. Inicialmente o comprimento dessa barra é 100 centímetros e ela está submetida à temperatura ambiente, igual a 10 graus Celsius, tá? E aí eu começo a fornecer calor para essa barra de ferro. Tudo bem? À medida que o tempo passa e eu deixo essa fonte aqui, ó, de calor na barra de ferro, ok? Fornecendo calor na barra de ferro, a tendência é que mais à frente, né? Como o calor vai se propagar pela barra de ferro, né? Vai esquentar a barra de ferro. Quanto mais tempo ela demora lá sob a ação do calor, né? Quanto mais tempo demora, a tendência é que a barra de ferro derreta, se dilate, né? Ela vai se dilatar. Tudo bem? Ela vai se dilatar, ó, tá? Vai chegar uma hora que o calor vai ser tão grande, o ferro vai estar tão quente, que aí o número de colisões entre as partículas que formam a barra de ferro vai ser tão alto, tá? Que vai ser o jeito a barra se dilatar, tá bom? Quando ela se dilata, né, ela vai aumentar o seu comprimento, ó. Vamos agora para a situação 2. A barra de ferro se dilatou, então ela aumentou o seu comprimento. Olha só, tá? Olha o tamanho agora da barra de ferro, ó. Aumenta o seu comprimento. Até aqui eu tenho o comprimento inicial L0. Até aqui, ó, né? Que é o mesmo comprimento lá, ó, L0, antes da dilatação, tá? Eu tenho o mesmo comprimento inicial. Daqui pra cá foi a dilatação, foi o que se dilatou, tá? Daqui para cá, ó. Com o aumento da temperatura, a barra de ferro se dilatou e aumentou esse pedacinho aqui, pessoal. Aumentou esse pedaço aqui, ó. Pedaço até grande, né? Aumentou aí esse pedacinho, tá? A questão agora é saber calcular esse pedaço aqui que aumentou, né? Como calcular esse pedaço que aumentou? Ok? Qual é o nome que eu dou para esse pedaço aí que aumentou? Qual é o nome? Qual é? Esse pedaço que aumentou, ele se deriva, né? Ele derivou do comprimento inicial, que era antes, tá? Da dilatação. Ele saiu daqui, ó, do comprimento inicial. Saiu daqui, do comprimento inicial. Então, esse pedaço aqui que aumentou é uma variação, tá? É uma variação do comprimento original. Então, esse pedaço que aumentou, eu vou chamar ele de ΔL. Olha aí. Delta é sempre o pedaço que aumenta. Sempre é o pedaço que aumenta, o pedaço que aumentou, tá? Chamado de variação do comprimento. Vou colocar aqui na legenda para vocês também, né? Para ficar bem legal. Ó, ΔL é chamado de variação do comprimento. Pedaço, né, que aumentou, tá? Variação do comprimento. Então agora a barra de ferro, ó, depois que se dilata, ela é tudo fora. Daqui da extremidade A até a extremidade B. E aí ela passa a ter
um comprimento final, um chamado LF, tá? LF significa comprimento final. Para que essa barra de ferro, né, sofresse a dilatação, tá? A sua temperatura aumentou até 70 graus Celsius, tá? Estou supondo, aqui é apenas uma suposição, tá? Elevei a temperatura da barra de ferro até 70 graus Celsius. Quando eu fiz isso, eu observei que a barra de ferro se dilatou, né? Derreteu, aumentando assim o seu comprimento final, tá? A pergunta é: quem é esse comprimento final? Quem é o comprimento final? Quanto vale o novo comprimento da barra de ferro? Tá? Se deparando aí com duas perguntas que temos que responder. Quem é o comprimento final da barra? O novo comprimento final da barra. E quanto vale o pedaço que aumentou? Ou seja, quanto vale a variação do comprimento que aumentou? Quando a barra derreteu, se derrete, aumenta o comprimento, rapaz. E aí eu quero saber isso aqui, ó, né? Qual é o novo comprimento dessa barra de ferro e qual foi o pedaçozinho que aumentou? Tudo bem? Essas duas perguntas vamos responder na próxima aula. Valeu, galera!